Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Então vamos ler hoje a última parte do amor de Cristo para o Pai. Então vamos ler primeiramente ou novamente para recapitular 1 Coríntios 2:9. Então diz esta passagem, é um relato de parte do que está lá em Isaías 64:4. Mas vamos ler 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, ou nas Escrituras, ou seja, está citando Isaías 64:4. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou do ser humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora vamos passar então para a última parte do amor de Cristo para a igreja. Então essa é a base da campanha. Agora abra em Lucas 9, se você tem a Bíblia, Lucas 9, 23, e depois Lucas 14, que é a sequência. Então hoje nós vamos falar do último princípio do amor de Cristo na terra, ao Pai, que é o amor da cruz. Então esse amor é um dos principais de Cristo para o Pai. Vamos então ler Lucas 9, 23. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, ou dia após dia, a sua cruz e depois siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Agora passa para Lucas 14, se você tem a Bíblia aí, na sequência 27. E qualquer que não levar a sua cruz diariamente, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E em Mateus tem a outra referência: e nem é digno também de mim, se não pegar cada dia a sua cruz. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos nós que servimos a Deus como cristãos, sempre somos levados a querer que alguém ore para nós, ou a tendência é que alguém ore, que interceda, que peça uma bênção para nós. Mas esse tipo de procedimento vai limitar a bênção que nós queremos para aquele momento, e elas são efêmeras e passageiras. Mas quando então passamos a agir como Cristo agiu, não vamos ficar preocupados com as bênçãos, porque elas virão além do que pede, pensa, imagina, e muito mais do que pode alguém pensar. Então quando cremos e pedimos bênção, elas se limitarão e pode até acabar ou nem virão. Mas como tem a profecia de Isaías 64:4, que ela aponta para a igreja gloriosa, como Paulo escreveu também, que é aquilo que ninguém viu, nem ninguém pensou, nem subiu no coração de ninguém, é o que o Senhor tem para aqueles que amam ao Pai. E o maior exemplo de amor ao Pai é de Jesus. Então por isso que a igreja gloriosa, ela vai se assemelhando a Cristo. Então nessa semana, completando hoje, para quem veio alguns, ou veio vários, ou só hoje, tem sido ministrado isto: como que devemos amar ao Pai como Cristo amou. Todos nós temos o amor de Deus dentro de nós. Então este amor é um potencial, uma semente que tem que germinar e crescer. Se você não amar o Pai como Cristo amou, você vai ter bênçãos limitadas ou nem terão. Mas se você amar ao Pai como Cristo amou, virá bênção que você nem pediu, nem pensou, nem imaginou, nem subiu no seu coração. A causa de muitas pessoas desviar, desanimar, abandonar o ministério, a obra de Deus, ou desistir, é porque não está amando ao Pai como Cristo amou. Então a pessoa serve a Deus, tem bênção, pede, ora, algumas bênçãos ocorrem, mas de uma hora para outra a pessoa desiste, abandona, ou desanima, ou a pessoa decepciona com as pessoas, aí ele vai limitar as bênçãos, e não vai ter as bênçãos que são aquelas que são as maiores, que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou.
Então você quer ver vitória familiar, ministerial, empresarial, financeira, ou amorosa, ou que você nunca nem viu. O segredo é amar ao Pai como Cristo amou. Não é só ficar querendo bênção, que ore, ou que peça, ou que corra atrás da bênção, ou que alguém interceda. Isso aí é limite de bênção. Veja o exemplo de Jesus. Então Jesus, desde que nasceu, o Espírito Santo o levou a amar o Pai, agradável a Deus. Então foi ministrado uma primeira etapa da infância de Jesus até a sua adolescência. Quando Jesus fez 12 anos, ele tinha direito de entrar no templo. Era a lei determinando que o menino poderia entrar no templo quando completasse 12 anos. Então os pais de Jesus anualmente iam para a festa do tabernáculo, que era uma festa de Páscoa ao redor do templo em Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, distante uns 100 quilômetros, viagem de mais ou menos 3 dias ou mais. Então vai toda aquela caravana para Jerusalém. Então eles participam das festas, Jesus leva ali a família, ou seja, os irmãos, irmãs, adolescentes. Mas veja bem que Jesus, ele fica dentro do templo. Maria e José voltam depois de um dia de retorno de viagem, que eles descobrem que Jesus não estava na caravana. E demora mais 2 dias, 3 dias para achar Jesus. E quando acham ele está lá dentro do templo. Maria chega e pergunta: tu nos preocupou, 3 dias estamos te procurando. E Jesus fala: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então ali Jesus já desde a infância, adolescência, foi a primeira fase do amor de Cristo ao Pai, cuidar dos negócios do Pai. Então veja bem que Jesus não estava na festa do tabernáculo, Jesus não estava ao redor do templo, Jesus não estava com outros adolescentes ou em festa, Jesus não estava nem com os familiares. Tanto é que eles descobrem que Jesus nem estava na caravana, e José e Maria, que eram os pais terrenos, depois de um dia. Mas Jesus estava lá cuidando dos negócios do Pai. Então foi ministrado que esses 3 dias que Jesus estava dentro do templo demonstra o amor de Cristo aos negócios do Pai, a disposição de querer satisfazer e aprender o que está no coração do Pai e priorizar a alegria ao Pai. Então ele não priorizou festa, nem familiares, nem irmãos que estavam com ele, porque a maioria ficou ao redor do templo, fez o sacrifício lá no templo, depois foram para as festas. Mas Jesus ficou 3 dias lá dentro, cuidando dos negócios do Pai. Então o que é isto hoje para nós? Todo dia nós temos que entender: Pai, eu quero ter o amor dos negócios do Pai. Isso que vai nos levar a ter bênção que nem pensamos nem imaginamos. Então isso foi ministrado no começo da semana. Foi ministrado quando Jesus batizou. E João, o Batista, pregava o batismo do arrependimento. Jesus chega até ele e João fala: eu careço ser batizado, tu vem a mim? Então Jesus fala: convém que eu cumpra a justiça do Pai. Então Jesus não se considerou VIP, pessoa especial. Ele preferiu obedecer ao Pai. Então para Jesus, obedecer era o principal, não agradar ele mesmo. Então ele não se considerou especial. Em momento nenhum ele quis honra humana. Ele preferiu obedecer ao Pai como ser humano. Então sempre você faça assim: eu amo ao Pai, então eu não quero privilégio de ninguém, não quero agradecimento de ninguém, mesmo que eu mereça. Eu não quero ser honrado, eu não quero que ninguém olhe para mim como pessoa especial. Eu quero cumprir a palavra e com prazer. Se Deus fala não é não, se Deus fala sim é sim. Não importa se as pessoas vão me agradar ou me agradecer, ou me honrar ou não. Importa satisfazer o Pai. Este é o amor da obediência. Então tudo isso temos que fazer ao longo da vida, ao longo do tempo. Foi pregado também na quarta a unção sacerdotal, ou seja, que Jesus, ele veio para ministrar ao Pai. Então ele levantava de madrugada e a comida dele era o Pai primeiro, mas ele chamava João, Pedro e Tiago, e Jesus orava, voltava, eles estavam lá dormindo. Então Jesus cumpria a unção sacerdotal.
Todo dia você tem que saber que a sua alimento, sua alegria é o Pai primeiro. Não levante já pensando em trabalho, em atividades e alimento. Se você não satisfazer ao Pai primeiro, você não está tendo o amor de alimentar o Pai. Então era outra face do amor de Cristo. Depois, na sexta-feira, foi também ministrado uma parte da lâmpada de Deus que se apagava no tempo do sacerdote Eli. Então veja que Jesus não deixou a lâmpada de Deus se apagar. Mas no tempo do sacerdote Eli, a lâmpada se apagou. Até os filhos de Eli ficaram arruaceiros. Até Eli não mais mantinha a lâmpada de Deus acesa. Então o que é a lâmpada de Deus? É o amor de Cristo para que a sua glória manifeste na terra, para que seu Espírito predomine nas pessoas. Então Jesus veio para que as pessoas tornassem templo de Deus. Mas no tempo de Eli, a lâmpada de Deus quase se apagou. Mas veio Samuel e Deus levantou. Então é outra função do amor de Cristo. Se você falar, meu Deus, eu não posso deixar de interceder, não posso deixar que a lâmpada de Deus se apague, não posso deixar que as pessoas não entendam o amor de Cristo, a salvação, quero interceder pelas pessoas até que eles conheçam o poder de Deus, todo dia. Isso que Jesus fazia. Então veja as várias faces do amor de Cristo. Então quem ama o Pai terá a bênção que não viu, nem pensou, nem imaginou, e virá a bênção que nunca subiu nem no seu coração. Jesus teve a vitória, o Pai deu para ele o poder dos céus e da terra. Mas aqui na terra, muitas bênçãos vieram para Cristo, que nem se imagina. Foi até ministrado de manhã. Veja bem que mulheres da corte romana, foi ministrado de manhã, servia Jesus com suas fazendas. Jesus vestiu uma capa púrpura. O que representava isso? Quem veio de manhã entendeu. Então veja bem que a riqueza, o dinheiro, a fama, a honra, vinha dos ministérios de fazenda do próprio Império Romano. Aquelas mulheres que eram da elite romana traziam as fazendas para Jesus. Por isso que Judas era o tesoureiro, ficava voltado muito para o dinheiro, porque era muita riqueza, e Jesus passava para Judas cuidar. Mas a riqueza era muita, porque a revelação que Deus deu quando fala que as mulheres serviam a Jesus com suas fazendas, foi até ministrado o que é ministério da fazenda, é aquilo que administra riquezas. Então veja bem, aquelas mulheres chegavam perto de Jesus e falavam, nós é que temos a regalia de cuidar do tesouro de Roma, da casa do tesouro, dos bens do imperador, porque os imperadores falavam para as esposas, nós amamos vocês, vocês são nossa esposa, vocês podem ter a metade do nosso reino que é vosso. Então aquelas mulheres já tinham a regalia das riquezas na mão delas, então elas não podiam ficar preocupadas, já estava no poderio delas o ministério da fazenda. Então elas pegavam e falavam, Jesus, toma aqui essas moedas de ouro. Então Jesus pegava, passava para Judas. Então não haveria riqueza em falta, havia riqueza em abastança. Tanto é que a roupa de Jesus era púrpura, era a roupa mais cara que existia. Mas Jesus se fez pobre para sermos ricos. Mas por quê? Porque ele amava o Pai de tal maneira que o Pai se agradou dele. Então na terra Jesus não preocupou com nada, tudo vinha na mão dele. Não preocupava com o dia de amanhã, não preocupava com comer ou beber, mas preocupava em amar o Pai. Agora para a eternidade maior ainda. Tudo isso, se nós fizermos, virá a bênção que nunca imaginou. Então não tem que preocupar se alguém vai orar, se vai buscar para você, ou ficar pedindo bênção. O grande segredo é amar o Pai. E isso está dentro de nós pelo Espírito Santo. Você pode notar quando a pessoa desiste, desanima, pode saber que ele não está amando o Pai como deve se amar. Ele está crendo, mas a fé não funciona direito se não funcionar com amor. E Jesus amou o Pai a exemplo maior. E Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas agora Jesus tornou o primogênito entre muitos. Romanos 8, 29. A grande falha da igreja é não amar o Pai como Cristo amou. Então o Espírito Santo quer nos ajudar.
Então, ao longo dessa semana foi ministrado tudo isto. Você tem amado ao Pai de cuidar dos negócios dele, como ele me fala sempre. Você tem amado ao Pai ao ponto de manter a lâmpada de Deus acesa. Você tem amado ao Pai de ser a sua comida, satisfazer o Pai primeiro, ou não? Se não estiver fazendo isso, a sua fé, ela fica atrofiada e vai ter bênçãos limitadas, e nem terá muitas, porque as bênçãos, elas são de tal maneira dadas em proporção ao amor ao Pai. Por isso que está escrito essa profecia de Isaías 64:4. O que olho não viu nem imaginou, Deus concede e trabalha para todos que satisfazem Ele, para todos que honram Ele. E Paulo, então, já tendo a visão da igreja gloriosa, declara para aqueles que amam o Pai como Cristo amou. Porque a profecia de Isaías, ela tem esse acréscimo da revelação do apóstolo Paulo, da igreja tornar gloriosa, quer dizer, todos agir como Cristo agiu. Mas veja bem, que ainda Jesus demonstra o amor da cruz. Por isso que ele declara: quem quer vir após mim, pegue a sua cruz todo dia. Não é só domingo, não é só na quarta, não é só na terça, todo dia. Não está escrito aqui: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz todo dia e siga-me. Então lemos aqui em várias passagens, Lucas, e veja bem: se não pegar a cruz e não me seguir, nem é meu discípulo. Se não seguir a mim, pegar a cruz e não fazer como eu fiz, nem é digno de mim. Veja o amor de Cristo, chamado amor da cruz. Por que chama amor da cruz? Porque cruz representa a responsabilidade que Deus deu para Cristo cumprir aqui na terra. Então Jesus pegou a cruz. A cruz seria, para Jesus, levar maldição da humanidade, pagar o preço do pecado, ir até o fim e morte, cruz. Mas Jesus também falou: quem quer vir após mim, pegue a sua cruz também, senão nem é digno de mim. Se não pegar a cruz cada dia e não negar a si mesmo, nem vai ser meu discípulo. Então esse é um dos principais amores de Cristo ao Pai, a responsabilidade para com o Pai. Então veja bem, Jesus pegou a responsabilidade de vir à terra. Então Jesus já estava consciente que ele viria em amor ao Pai, mas ele estava consciente que ele seria traído, negado e abandonado. Jesus já estaria consciente que ele morreria e ressuscitaria. Ele estaria consciente que ia passar o primeiro século, o século segundo, ia até o século 20, já estamos no século 21, mais de 2000 anos já se passou. Jesus já estava consciente que haveria crimes, haveria guerras, haveria matança, pessoas matariam, o amor ia esfriar, haveria traições da igreja, o seu povo ia usar o seu nome para comércio, para maldade, a igreja iria estar cheio de pessoas que iria xingar Deus, ia sair da igreja, ia falar: Deus me ama, não aceito mais isto, Deus não me ouve, aí eu sirvo a Deus, mas não está adiantando. Tudo isso Jesus já saberia de antemão. Isto é a cruz. Então veja bem, esta é a cruz do amor ao Pai. Então você tem que estar consciente: amar ao Pai é saber que temos que cumprir a missão, orar, interceder, pregar. Não importa se a pessoa vai sair da igreja, não importa se a pessoa não quer mais reunião na sua casa, na sua família, não importa se a pessoa vai cuspir em você, não importa se a pessoa vai desviar, não importa se a pessoa vai lá matar, não importa se a pessoa vai corromper, não importa se a pessoa vai virar um transtorno na igreja. Importa que temos que amar até o fim. Importa que falamos: Senhor, não importa, mas eu vou amar a pessoa até o fim, não vou desistir até o fim. Aí lá na cruz Jesus: Pai, está consumado. Tu sabe que eu vim e amei até o fim, e sei que lá nos séculos futuros vão ter guerra, vão me abandonar, vai ter crime, vai ter nação que não vai me aceitar, vão matar meus profetas, mesmo assim eu vou os amar até o fim. É a cruz.
Então veja bem, Deus não declara que todos serão salvos. Deus não declara que todos vão aceitá-lo. Deus não declara que todos vão para o céu. Mas Ele declara que temos que amar todos até o fim. Independente se vai aceitar ou não. Independente se vai cuspir em nós, se vai nos abandonar ou não. É o amor da cruz. Isso que Jesus fez. Então veja bem, Jesus sabia o futuro. Podia abrir os séculos vindouros para ele e podia falar: Jesus, tu vai morrer na cruz, tu vai lá para a cruz, tu vai ver que nem todos vão te servir todo dia, mesmo que você desceu do céu, derramou sua última gota de sangue, ainda você quer ir lá. Você veja lá nos futuros, vai ter igreja que não vai nem ter culto por dia, vai ter cristão que vai aparecer de vez em quando na tua casa para te adorar, e vai só querer bênção, e não vão te nem dar glória a Deus ao teu nome. Você vai querer isso ainda? Você vai ver morrer milhões, e vão para a sepultura, irmão matando irmão, nação contra nação. Mesmo assim você vai? E Jesus falou: eu vou amá-los até o fim, mesmo que eles não creem, mas eu vou morrer por eles. Então é o amor de Cristo, é o amor da cruz. Este é o amor que Jesus demonstrou ao Pai. Pai, tu me deu a cruz, eu tenho o amor da cruz. Tu quer que eu vou mesmo que eles não aceitem? Tu quer que eu vou mesmo que sejam poucos? Tu quer que eu morra e pague por eles, mesmo que as guerras continuem? Mesmo que dentro da minha casa vai ter adultério, homossexualismo, prostituição, mesmo que vão matar dentro da minha casa? Tu quer que eu vou? Eu vou, Pai, por amor a Ti. Eu morro por eles, mesmo que eles desistam, mas eu vou amá-los até o fim. Agora, julgamento é outra coisa. Importa é amar como Cristo, porque quando chegar no julgamento, aí ninguém terá desculpa, porque alguém poderá falar: ah, mas Jesus, na hora que eu matei, ele me deu as costas. A nação entrou em guerra e Jesus deu as costas. Mas lá no céu ele vai falar: não, eu já sabia que vocês iam matar, e mesmo assim eu fui lá na cruz e morri por vós. Bastaria só me aceitar, que estariam eternamente salvos. Eu vos amei até o fim. Vocês que não quiseram dar crédito. Então não haverá desculpa para ninguém. É a mesma coisa para nós hoje. Nós não podemos desistir de ninguém, porque depois alguém vai falar: não, mas o cooperador, mas o bispo, ele me deixou lá, ele podia ter continuado a orar para mim, me visitar, me dar mais um conselho. Eu acabei indo para o inferno porque ninguém foi lá mais. Aí a culpa vai vir sobre nós. Mas se nós falarmos: mas eu quero amar como Cristo amou, aí nós seremos honrados na terra, e não haverá desculpa e farraspada para ninguém, e nem terá como alguém questionar. É o amor incondicional a Cristo. Então isso que nós temos que ter. Não desista, não dê as costas, não desanime, não fala: não tem mais jeito, não tem mais chance, não tem como. Enquanto a pessoa tiver suspiro, respirando, tem chance ainda. Não tem chance para Satanás, que estava no céu e pecou contra Deus diante da glória de Deus. Mas para nós que estamos na terra, enquanto tiver suspiro, vida, temos que amar até o fim. Mas o amor da cruz, ele só é alcançado se você tiver a sequência desde Cristo na infância. Por isso que as pessoas desistem fácil, abalam, larga o ministério, larga a casa de Deus, qualquer coisa já está em inimizade. Veja bem, Jesus já sabia que haveria guerra, bomba atômica, coisas terríveis, decapitação, morte, estupro, pedofilia, opressão, morte, sanguinárias, coisas terríveis ocorrendo para todo lado. Tudo isso ele sabia, mas ele nos amou até o fim. Falou: Pai, está consumado, paguei o preço por todos, quem crer será salvo. Então ele não veio questionar ninguém. Então nós não temos que questionar ninguém, mas amar até o fim. Mas só ama até o fim se você cuida dos negócios do Pai. Se você todo dia fala: Pai, vou orar hoje porque o meu amor ao Pai, a minha comida é a vontade do Pai primeiro. Senhor, não deixarei a lâmpada de Deus apagar. Vou orar para o Espírito de Deus convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo todo dia. É o amor de Cristo ao Pai. Então a igreja primitiva tinha isto. Oravam,
buscavam, clamavam, não tinham medo de morrer, não tinham medo de inimigo, amavam o inimigo até o fim. E falava: Pai, perdoa, porque não sabem nem o que fazem. Não é o que Estevão fez, é exemplo de Cristo? Então nós não temos que desistir de ninguém. Isto tornará a igreja gloriosa. Isso vai ter bênção que nunca pensou nem imaginou e nunca subiu no seu coração. Então veja bem, foi pregado pela manhã as fazendas que vieram até Jesus pelas mulheres que eram lá da administração do Império Romano. Jesus vestia roupa púrpura. Jesus mandou Pedro pescar e Pedro abre a boca do peixe e tem uma moeda de estátua lá para pagar os impostos. Como que isso ocorreu? Porque as bênçãos vêm daquilo que ninguém pensa, nem imagina, nem sabe como. Deus é o Criador de todo o universo. Tudo está no controle dele. Mas para ele operar temos que amá-lo como Cristo amou. Senão vai ficar limitado na nossa fé, ou naquilo que pedimos e nem sempre vem. Então a igreja, ela não pode ficar limitada. Ela tem que extrapolar a natureza humana. E aí entra a igreja gloriosa, que é viver na mente, na identidade de Cristo. Deus predestinou todos a ser semelhantes de Cristo. Romanos 8, 29. Então a igreja, ela ainda está meio religiosa, ou seja, tradições religiosas, serve a Deus ainda pela mente humana, pelo raciocínio, pela cabeça, limita a Deus. Mas o Espírito Santo foi enviado para nos transformar até a mente, a identidade em Cristo. E nessa semana está sendo ministrado isto, a profecia de Isaías 64:4, culminada com a revelação de Paulo da igreja gloriosa, porque a profecia de Isaías 64:4, ela é uma declaração até quando Deus permitiu Isaías ver. Mas aí vem o apóstolo Paulo e apregou-a, que é todos para ser semelhante de Cristo. Então quem ama ao Pai como Cristo amou, terá a bênção que nem viu, nem pensou, nem imaginou, e nem subiu no coração de ninguém. Veja o exemplo de Cristo. Ao longo da sua jornada aqui na terra, nada faltou, tudo ele teve. Ele só padeceu porque teve que cumprir o princípio da maldição, mas todos a semelhança de Cristo. E o amor ao Pai, o exemplo maior é o amor de Cristo. E o amor de Cristo se consuma no amor da cruz, porque é o amor da responsabilidade. Porque o Pai falou: tu vai lá, meu filho, tu está me amando mesmo. A única chance é alguém lá e morrer por eles, mas eles não vão amar, eles vão rejeitar, as guerras vão continuar, a maldade humana, até mesmo no meio do meu povo haverá traição, maldade, vão esquecer de ti, vão aborrecer, vão usar o teu nome para comércio, teu nome vai ser vituperado, teu nome vai virar idolatria, teu nome vai virar maldição de morte para as pessoas, vai virar escândalo. É o que ocorre hoje: traição, engano, maldade, proibições, religião contra Cristo. Mas Jesus fala ao Pai: Pai, é a tua ordem, é a cruz, eu tenho o amor a ti, eu vou porque tu quer, eu te amo, Pai, e vou lá. Então é o amor da cruz, independente se as pessoas vão crer, vão amar, vão aceitar, mas ele nos amou até o fim. Então temos que fazer a mesma coisa, amar até o fim, seja quem for. Se nos traiu, se abandonou, se quer mais nada com a igreja, se cuspiu, se nos quer matar, se quer nos destruir, se quer mal contra nós, não importa. É amor da cruz, ir até o fim e não desistir em nenhum momento. Mas só consegue isto se desenvolver o amor de Cristo ao Pai. Então a igreja gloriosa, ela vai se aperfeiçoando. Então você quer riqueza, quer honra, quer fama, sem preocupar com elas, quer que Deus te acrescente tudo, quer do bom e do melhor, quer ver a riqueza vir na sua mão, quer que Deus toque nas pessoas para te beneficiar, quer Deus te colocar na eternidade em honra, é amar ao Pai como Cristo amou. Então esse é o segredo. Nós não entramos nos detalhes das fazendas, que Jesus foi servido pelas fazendas das mulheres da corte romana, serviu Jesus com suas fazendas. Nós não entramos nos detalhes da roupa púrpura de Cristo, que vai ser uma breve campanha que vai ser feita. Nós não entramos no detalhe de aparecer dinheiro,
na boca do peixe e a multiplicação dos peixes e dos pães, que tudo isto ocorre quando ama o Pai. Então nós não podemos limitar ao Senhor. Logicamente, quem ama o Pai, como Cristo amou, não fica fissurado em coisas efêmeras da vida. As coisas vêm, mas não são valorizadas como o mundo as valoriza. Cada vez mais o intuito é satisfazer o Pai, porque a única satisfação eterna é o coração do Pai, estar com Ele eternamente. Mas enquanto estiver aqui na terra, Ele vai falar: esse é um filho amado em quem me comprazo. Então nós não podemos perder jamais o melhor de Deus. Então a igreja que torna gloriosa, ela experimentará o impossível, aquilo que não está na cabeça nem no raciocínio de ninguém. É algo além da imaginação, como foi pregado na sexta-feira. Muitas vezes nós baseamos as coisas no QI, no coeficiente de inteligência, no raciocínio. Não. Quando amamos ao Pai, as coisas vêm além. As coisas vão muito mais. Aí Deus começa a visitar com sonhos proféticos, visões eternas, coisas sobrenaturais. Ele começa a revelar os segredos da aliança, como está no Salmo 24. E aí você vive o dia tranquilo, feliz. Você não deixa a chama de Deus se apagar, porque você ama Ele. Então o que foi ministrado e termina hoje esta campanha. Se pelo menos todos que fizeram a campanha amaram ao Pai, pelo menos no amor inicial, já vai ser algo impressionante que vai desencadear. Mas Deus não tem como fazer muito se não souber o que tem que ser feito. Mas agora, já que você já sabe que tem que amar ao Pai, esse amor está dentro de você, então comece a falar: Espírito de Deus, que isso desenvolva em mim, que isso aumente em mim, e você verá vitória impressionante. E não adianta. Você pode percorrer qualquer ministério, pode ir atrás de bicho, pastor, pode falar: mas aquela igreja tem evento, aquela igreja tem muito moço, tem muita moça, aquela igreja tem missionária, tem pastora, tem bispo, tem pessoas da sociedade, vou para lá para ver se melhora. Nada disso adianta. Isso aí é QI de ameba. O que é QI de ameba? Raciocínio medíocre, raciocínio meramente adâmico. Mas se você amar ao Pai como Cristo amou, você vai ver vitória que nunca pensou, nem imaginou, nem subiu no seu coração. É algo gigantesco que Deus falou a esse ministério. Ele falou: meu servo, meu povo está ouvindo o que eu tenho lhe falado, tu mesmo pratique, estou lhe observando dia a dia, mas vá adiante que tem sido aprovado. Então vamos adiante, e Deus tem algo muito grande a fazer. Então a visão está sendo pregada e apregoada. E saiba que essa mensagem, essa visão, há muito tempo Deus falou. Depois de algum tempo que Ele autorizou falar algo, depois fomos experimentando, sendo provado. Muito tempo proibidos, atacado e colocado a escanteio e desprezado de várias maneiras que não precisa nem falar. Mas preferimos sempre servir ao Deus eterno. Então tudo isso passa mesmo, tudo isso ocorre mesmo. O amor ao Pai tem que ser aperfeiçoado. Mas se cada dia você aperfeiçoar, isto vai mudar a história. Então não jogue fora a chance que Deus te chama a ser semelhante a Cristo. Então assim completa mais uma liberação da palavra sobre Cristo, sobre a igreja gloriosa. Não quer dizer que estamos amando ao Pai como Cristo amou, mas a palavra está sendo liberada para ela cumprir. Porque Deus não faz nada, nem cobra nada, sem antes revelar e falar aos seus profetas. Já que você está ouvindo, e já está dentro de você, creia que vai desencadear esse mover tremendo. Quem crê sim diz amém. Então uma salva de palmas bem forte para louvar e bem dizer o santo nome do Senhor eterno. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, prosseguindo mais uma etapa da visão da igreja tornar santa e gloriosa, que chegamos agora numa etapa muito importante, que é o amor de Cristo ao Pai. Já falamos do seu caráter, da sua disciplina, do seu amor, da sua disposição de servir, ó Deus amado, e agora temos chegado
no período, ó Pai, que é de ser realmente seres humanos que amam o Pai como Cristo amou aqui na terra. As várias faces do amor de Cristo ao Pai. Senhor, foi ministrado o amor dos negócios do Pai, o amor à justiça do Pai, o amor de satisfazer o Pai, o amor de viver para honrar ao Pai e não pensar nada de nós mesmos, nem olhar para nós mesmos. O amor de manter a chama de Deus acesa e o amor da cruz ao Pai. Senhor amado, quem ama o Pai como Cristo amou, terá bênção que nem viu, nem pensou, nem imaginou. É o que o Senhor reserva aos que o amam ao Senhor. Pai, como está escrito na Tua palavra, Senhor, Tu predestinou todos a ser a semelhança de Cristo. Por mais que a pessoa tenha dom, por mais que a pessoa queira fazer a obra do Pai, por mais que a pessoa ore pedindo as bênçãos, vai se limitar, vai muitas vezes impedir o melhor de Deus, porque Deus só pode operar o seu querer, o seu efetuar. Deus só pode fazer o melhor por nós quando temos o exemplo em Cristo, quando dia após dia fomos transformando pelo Espírito de Deus. É o que o Espírito de Deus tem revelado. Meu servo, ele tem falado. O Pai Criador, ele toma prazer no seu povo quando o exemplo de Cristo é tomado. E o Espírito de Deus confirma o que tem de Cristo em nós. Senhor amado, que ninguém perca a visão de Deus, que ninguém perca o chamado do Pai, que ninguém desista de servir ao Senhor eterno. Senhor, quem quer realmente sucesso conjugal, amoroso, ministerial, familiar, na terra e na eternidade, nas finanças, nos negócios, em todos os sentidos, é amar ao Pai como Cristo amou, porque ele não precisa nem pedir bênção, nem preocupar com elas, nem desesperar por nada. As bênçãos virão como nunca se viu antes, como nunca imaginou, como nunca subiu no coração de ninguém. A grande decepção de muitos cristãos com a obra de Deus é querer servir a Deus, só querer as bênçãos, ou só pedir, ou muitas vezes querer a honra humana, ou o reconhecimento, ou querer algo que satisfaz o próprio coração. Mas muitos esquecem que quando Deus honra alguém, é bênção que nem pensou, nem viu, nem imaginou. Até aqui na terra, até para a eternidade, o Senhor trabalha por quem ama Ele. É o que Isaías profetizou e que o apóstolo Paulo recebeu, que o que agrada ao Pai é como Cristo atuou na terra. E todos têm esse chamado pelo Espírito de Deus. Louvado o nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a fazer a obra do Pai. Nos ajuda a ser mudado, transformado, a renunciar. Porque Jesus falou: quem quer vir após mim, tome cada dia, dia após dia, a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Quem não fizer como eu fiz, não pode ser nem meu discípulo. Isso que Jesus deixou bem claro, porque ele já sabia do futuro que ocorreria na humanidade. Guerras, morte, opressão, destruição, até a sua obra esfriaria, maldição nas igrejas, rebelião, distrato, opressão, maldade humana. Mesmo assim, ele preferiu nos amar até o fim. Louvado o nome de Jesus. Preferiu a responsabilidade da obra do Pai, de vir por nós, ir até o fim, mesmo sabendo que ao longo da jornada, ao longo dos séculos, muitos abandonariam, matariam, abandonaria, trairia, se corromperia, mataria irmãos, com guerra, com sangue, com terror. Mesmo assim, ele veio e falou: Pai, irei, mesmo que durante os séculos muitos venham a morrer, não crendo em mim, mas irei por amor a ti. Este é o amor da cruz que todos devemos ter todo dia, porque Jesus falou: dia após dia, pegue a minha cruz e siga-me. Assim é demonstração de amor ao Pai. Senhor, que este amor aumente
desde a infância de Cristo até a consumação na cruz. Devemos amar ao Pai como Cristo amou. Senhor, que esta revelação torne clara para a tua igreja, Pai, porque tu tem um mover tremendo, tu tem um avivamento prestes a cumprir, tu tem algo gigantesco a fazer pelo teu povo e para a eternidade. E que ninguém desista do Evangelho, que ninguém desista da tua palavra, que ninguém desista do chamado eterno. Bendito o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar, bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, pela manhã veio muitos irmãos, agora neste culto termina a campanha. Não quer dizer que estamos amando ao Pai como Cristo amou, mas está o potencial dentro de nós, a palavra já foi liberada e há de cumprir. Como já foi liberado o caráter, dos dons, da disciplina, da mente Cristo, da identidade em Cristo, das formas sacerdotais, em tudo que já foi pregado. Não tem agora como você falar que não ouviu e nunca soube. Não há como. Então, ao você saber, você tem que fazer agora com que cumpra na sua vida. Como Jesus contou a parábola do homem que descobriu um tesouro num campo. Aí ele vai e vende tudo que tem para investir em comprar aquele terreno. Ele comprou de uma pessoa que não sabia daquele tesouro, mas aquele homem vende tudo e investe para ter aquele tesouro. Por isso que Jesus, ele mostra o tesouro para toda a igreja. Agora é a nossa parte. Vamos vender tudo para ter esse tesouro? Vender tudo é isso, é pagar o preço, não das bênçãos, mas de orar, de sujeitar o Espírito de Deus, orar no Espírito, de fazer de tudo para ter o tesouro que você descobriu. Mas tem pessoa que fala, não, tá boa essa vidinha minha, o tesouro é muito grande, é muita jazida de diamante, de ouro lá dentro, o dono não sabe, mas eu não vou vender meu casebrim não, para comprar esse tesouro, vou me contentar com a minha choupaninha, vou morrer pobrezinho mesmo, tá bom. Tem muito crente desse jeito, jogando fora o ministério, a obra de Deus, desprezando dia a dia a obra do Pai. Mas por isso que Jesus contou essa parábola. Por quê? Porque ele sabia que mesmo falando do tesouro, ainda teria pessoa que não venderia tudo para adquirir o terreno. Então, como está você? Está ouvindo a Igreja Gloriosa? Você está vendendo tudo para adquirir esse tesouro? Então, adquirir esse tesouro é isto. É gastar tempo em orar, levantar de madrugada, vir na casa de Deus, consagrar, harmonizar a sua vida com os irmãos, amar até o fim, santificar, consagrar, envolver. Mas se você fala, não, vou continuar assim de mal mesmo, não vou muito na igreja não está bom dessa maneira, você está jogando o seu tesouro fora. Mas haverá pessoa que vai valorizar. Por isso que muito chamado, pouco escolhido. Se muitos não querem, as pedras clamarão. Então nós vamos orar agora para que se cumpra em nós que amemos ao Pai como Cristo amou. Quem quer isso mesmo diz amém, Jesus. Então venha todos à frente, faça colunas laterais deste lado de cá também, juntamente com o pastor Cristiano, pastor Humberto. Nós vamos ministrar o óleo do amor de Cristo ao Pai, que tem sido a campanha que tem sido feita esta semana inteira. E amanhã segue mais uma etapa da Igreja Gloriosa. O que vai ser? Todo dia a palavra se renova. Deus tem lhe falado, compra, adquira o terreno que é de grande valor. Tem pessoa que não está valorizando o terreno de grande valor, está escondido lá dentro. É a parábola que Jesus falou. Muitas vezes eu li essa parábola e perguntava, mas o que é isto? Por que vender tudo para comprar um terreno que alguém tem o terreno e não sabe que tem um tesouro escondido lá, e alguém descobre que é comprar o terreno para depois usufruir da riqueza? É isso. É as riquezas do Deus eterno para a sua igreja. Então amanhã segue mais riqueza de Deus. Se você não valorizar, vai morrer numa choupaninha e vai perder o melhor de Deus. E Deus revelou
que aquele tesouro escondido naquele terreno é algo incomensurável. Há dias atrás nós estávamos orando, depois nós fomos dormir, aí veio algo sobrenatural, algo gigantesco, que eu estou agora fazendo um capítulo da Igreja Gloriosa, e Deus permitiu relatar isso. Ainda esse livro não vai ser publicado não, lá no tempo para frente que vai, que ainda nem o Degraus da Fé ainda foi publicado, que Deus está mandando aguardar para a igreja ir adiante e prosperar, e depois é que vai ser colocado aí para muitos lerem, e a igreja expandir mais ainda.